Ah, o Leandro. Pô, esse nome não vem sozinho, né? Vem Pense em Mim, estourando no rádio do carro, numa viagem de fim de semana, a família inteira cantando naquele berreiro, ninguém acertando a nota e ninguém ligando também. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Vem Entre Tapas e Beijos, tocando no bar da esquina lá pelas 11 da noite de sábado. Casal brigado, se olhando de novo do outro lado da mesa. Entre tapas e beijos, é onde é desejo, é sonho, é ternura. E vem Não Aprendi Dizer Adeus, saindo no volume máximo do especial de fim de ano da Globo, aquele que a família toda parava para ver. Não aprendi dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vêm e vão, são aves e verão. Leandro na segunda voz, seguro, firme, o Leonardo soltando o agudo por cima. Foi essa dupla que pegou o sertanejo, tirou da poeira da estrada e botou dentro da sala da sua casa, na TV aberta no domingo de manhã, no volume que o vizinho reclamava. Eles não pediram licença para entrar. Entraram e viraram trilha de casamento, de choro de saudade, de churrasco de domingo do Brasil inteiro por mais de 10 anos. E aí você acha que sabe o resto. Menino Pobre da Roça cantou, ficou famoso, morreu cedo de câncer, pronto. É a versão que passou na televisão. É a que todo mundo mais ou menos guardou na cabeça. Só que tem uma parte dessa história que quase ninguém te contou. Porque o Leandro morreu com 36 anos. 36. E em menos de 10 anos de carreira, esse mesmo menino que engraxava sapato no mercado de Goiânia em época de Natal, juntou uma coisa que, quando você vê a lista, você não acredita. Fazenda, gado aos milhares, prédio inteiro na cidade, até motel. Uma fortuna que os jornais da época chutaram por volta de 20 milhões de reais. E isso em dinheiro, de 1998, quando 20 milhões era outra coisa. Hoje eu vou te contar isso tudo. De onde ele veio, lá do pé de tomate de Goianápolis. Como ele construiu esse império em tão pouco tempo. E principalmente, o que exatamente ele deixou para trás. E para onde foi parar cada pedaço. Então pega um café, baixa o volume do Mundo lá fora e fica comigo aqui, que essa história é boa demais para ouvir com pressa. E ela começa numa cidade pequena de Goiás, no meio de uma plantação de tomate, com um menino tão tímido que ninguém da família apostava um tostão furado no sonho dele. Goianápolis, interior de Goiás, começo dos anos 60. Se você nunca ouviu falar dessa cidade, não tem problema, quase ninguém ouviu. É uma cidadezinha pequena que ficou conhecida por uma coisa só: tomate. Muito tomate. Era a lavoura que botava comida na mesa de quase todo mundo por ali. E foi bem no meio desse pé de tomate que nasceu, em 15 de agosto de 1961, um menino registrado como Luiz José Costa. Luiz José, guarda esse nome, porque o Brasil inteiro ia conhecer ele por outro. A casa dos Costa era simples do jeito que casa de gente da roça. Era simples naquela época. 8 filhos. O pai, seu Avelino, plantava tomate e jiló em regime de meação. Quer dizer, a terra não era nem dele. Ele plantava e dividia o que colhia com o dono. Quem é filho ou neto de lavrador sabe o peso que tem essa palavra. Meação é trabalhar o ano inteiro no sol para ficar com metade. E o Luiz era o mais tímido de todos. Aquele menino quieto, que falava pouco, que ficava mais no canto observando. Ninguém olhava para ele e pensava, esse aí vai encher estádio um dia. Pelo contrário. Mas o menino tinha uma coisa dentro dele. O pai, seu Avelino, tocava viola. E toda vez que a viola saía do prego na parede, os olhos do Luiz mudavam. Ele grudava. Ficava ali olhando o pai dedilhar, guardando aquilo. Em casa, o som que rolava era Chitãozinho e Chororó, a dupla que era o sonho de consumo musical de qualquer família de roça naquele tempo. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Só que a vida não deu trégua para sonhar de barriga cheia. A família teve que se mudar mais de uma vez atrás de trabalho. Goianápolis, Carmo do Rio Verde, Goiânia e de volta.
rodando o estado inteiro, procurando onde ganhar o pão. E foi em Goiânia, na cidade grande, que o Luiz arrumou os primeiros bicos de menino pobre que precisa ajudar em casa. Sabe qual foi? Época de Natal. Ele ia para o mercado central vender sapato. E quando não estava vendendo, engraxava, engraxate. O menino de 7 ou 8 anos ajoelhado no chão do mercado, pano na mão, dando brilho no sapato dos outros para levar uns trocados para dentro de casa. Segura essa imagem na cabeça, porque daqui uns anos, esse mesmo menino ia ter fazenda, que você não atravessa de carro num dia. Mas o sonho não largava dele. Perguntavam se ele ia ser o quê quando crescer. E ele respondia na lata: cantor. Cantor famoso. E não é que ele cantava mesmo? A molecada ria. O povo achava graça daquele menino tímido, dizendo que ia sair na televisão. Mas ele não estava brincando não. Ainda garoto, ele virou vocalista de uma banda no interior de Goiás. Os Dominantes, o nome. E o que a banda tocava? Cover, Roberto Carlos e Beatles. Imagina a cena. Um menino da roça de Goiás, filho de meeiro, subindo num palquinho de festa de cidade pequena para cantar Beatles em inglês, do jeito que dava, pro pessoal dançar. E olha que ninguém, mas ninguém mesmo, imaginava onde aquilo ia parar, porque faltava uma peça nessa história. Faltava o irmão. E a dupla mais famosa do sertanejo brasileiro só nasceu de verdade por causa de uma farmácia, de um patrão e de um par de gêmeos que nem eram da família. 500 cópias. Foi isso que sobrou do primeiro disco dos dois irmãos, 500. Guarda esse número, porque daqui a pouco ele vai ficar quase engraçado de tão pequeno. Mas, calma, deixa eu voltar um pouco, porque a dupla nem existia direito ainda. Antes do Leandro chamar o irmão, ele tinha tentado montar outras duas duplas que não deram em nada, simplesmente não pegou. E aí ele olhou para o lado, para o Emival, o irmão mais novo que hoje o Brasil conhece como Leonardo, e resolveu apostar nele. Só tinha um problema. O Emival era afinado, cantava bonito, mas não sabia marcar o tempo da música. Se perdia, e foi o Luiz, o irmão mais velho, que sentou com ele e ensinou. Você só entra quando eu der o sinal. Pacientemente, um ensinando o outro, até engrenar. Agora, o nome. Como é que dois irmãos chamados Luiz e Emival viraram Leandro e Leonardo? Pois é aí que a história fica boa. O Emival trabalhava numa farmácia em Goiânia. E um belo dia, um colega de trabalho saiu mais cedo todo empolgado, dizendo que a mulher ia ter filho, gêmeos, 2 meninos. E os nomes escolhidos para os gêmeos eram Leandro e Leonardo. O Emival ouviu aquilo e ficou com os nomes na cabeça, achou bonito, levou para casa. E foi assim, do nada, que a dupla ganhou o nome que ia entrar para a história. 2 nomes que nem eram deles, emprestados de 2 bebês que eles nunca conheceram. Aí, em 1983, veio a primeira luz no fim do túnel. Eles ganharam um concurso de calouros numa TV local, primeiro lugar, e com o dinheirinho do prêmio foram gravar o tal primeiro disco, o das 500 cópias, que eles vendiam na unha de bar em bar, de mão em mão, pro pessoal que ia ver eles cantar. Não estourou. Não caiu na boca do povo. Ficou por ali mesmo. Em 86, 87, gravaram mais 2 discos por uma gravadora um pouco maior. Venderam melhor, deu para respirar, mas ainda não era aquilo. Ainda não era o estouro que o Leandro sonhava lá desde menino, engraxando sapato no mercado. E aí chega 1989, o ano que virou a chave. Eles lançam um disco novo, e nele tem uma música chamada Entre Tapas e Beijos. Você já deve estar ouvindo ela na cabeça agora. Entre tapas e beijos é onde é desejo, é sonho, é ternura. O casal que se ama até mesmo na cama provoca loucuras. Aquela música caiu no Brasil como fósforo em palha seca, pegou fogo. Tocava em rádio de táxi, em som de padaria, em festa de casamento, no bar da esquina, no sábado à noite. O disco vendeu 1,8 milhão de cópias, quase 2 milhões de pessoas com aquele vinil ou aquela fita cassete dentro de casa. Para você ter ideia do tamanho, era mais gente comprando um disco só
do que a população inteira de uma capital como Campo Grande na época. Do dia para a noite, os dois meninos da roça de Goiás estavam na televisão, naqueles programas de auditório de domingo que a família toda assistia junto, um do lado do outro no sofá. O Leandro, mais quieto. Na segunda voz, o Leonardo na frente, soltando o sentimento. E o Brasil se apaixonou pelos dois. Mas pô, se entre tapas e beijos já foi esse tamanho todo, imagina quando veio a música que ia bater um recorde histórico do Brasil inteiro. Porque o disco seguinte não foi só sucesso, foi um dos maiores fenômenos de venda que esse país já viu. E o número é de assustar. Agora presta atenção nesse número, porque ele é de cair o queixo. O disco seguinte da dupla, lançado em 1990, tinha uma música chamada Pense em Mim. E esse disco vendeu 3.145.814 cópias. 145.814. Isso não é chute, não é número redondo de propaganda. É a contagem certinha, unidade por unidade. Para você sentir o tamanho disso, era como se todo mundo, mas todo mundo mesmo de uma cidade do tamanho de Brasília inteira, tivesse ido na loja e comprado o mesmo disco, cada casa com o seu. E olha que naquela época não tinha internet, não tinha streaming, ninguém baixava nada. Para ter a música, você tinha que pegar o carro, ir na loja e comprar a fita ou o vinil com o dinheiro do bolso. E aí vem o dado que vira mensagem de WhatsApp na hora. Esse disco, Pense em Mim, foi o terceiro disco mais vendido da história do Brasil. De todos os artistas, de todos os estilos, de todos os tempos. Na frente dele, só dois, o Padre Marcelo Rossi e o Show da Xuxa 3. Só esses dois. Dois meninos que plantavam tomate e engraxavam sapato no interior de Goiás, ficaram atrás só da Xuxa e do padre mais famoso do país. Manda essa pra alguém e vê se a pessoa acredita de primeira. E não parou aí. Foi hit atrás de hit. Pense em Mim, Desculpe, mas eu vou chorar. Talismã, Não aprendi a dizer adeus, Temporal de amor. Cada disco novo que saía já vinha com 3, 4 músicas que grudavam na cabeça e não saíam mais. A dupla lançava praticamente um disco por ano e todo ano era a mesma coisa, estourava. E a televisão? A televisão abraçou os dois de vez. Eles ganharam um especial de fim de ano na Globo em 1991, daqueles que a família parava tudo para assistir. Deu tão certo que virou série semanal, contando as aventuras da dupla, os dois fazendo graça, cantando, atuando. E em 1995 veio um dos projetos mais bonitos daquela década, o Amigos. Leandro e Leonardo se juntaram com Chitãozinho e Chororó e com Zezé de Camargo e Luciano, os 3 maiores nomes do sertanejo do Brasil, no mesmo palco, no mesmo especial de fim de ano, 3 anos seguidos. Se você fechava o ano vendo aquilo na Globo, com a família reunida, você estava vendo o sertanejo no ponto mais alto que ele já tinha chegado na vida. E o dinheiro, claro, entrou junto. O cachê da dupla nos shows, no auge, era coisa de gente grande. E o Leandro, que era o mais quieto, o mais tímido, se revelou um homem de negócios agressivo, por trás daquela cara mansa. O dinheiro que entrava do palco, ele não torrava, ele plantava, comprava terra, comprava gado, ia montando, tijolo por tijolo, um império que ninguém imaginava que aquele menino da ameação fosse construir. Tudo corria a mil maravilhas. A dupla no topo, o dinheiro entrando, a família estruturada, o Brasil inteiro cantando junto. Parecia que ia durar para sempre. Só que numa pescaria, em abril de 1998, o Leandro sentiu uma dor nas costas. E aquela dor boba de quem passou o dia sentado na beira do rio era o começo do fim. Uma dor nas costas. Foi só isso no começo. O Leandro estava numa pescaria, lá numa das fazendas dele, quando começou a sentir uma fisgada nas costas que não passava. No começo, ninguém deu muita bola. Dor nas costas todo mundo tem, ainda mais quem passou o dia na beira do rio. Mas a dor não ia embora. E aí ele foi parar no hospital. Fizeram uma radiografia e apareceu uma mancha no pulmão direito do tamanho de uma laranja. O diagnóstico veio pesado,
um câncer raro, raríssimo, chamado tumor de Ésquim. Uma coisa tão incomum que os médicos brasileiros mandaram o caso para referência de um dos hospitais mais respeitados do mundo, lá nos Estados Unidos, para ter certeza do que era. E era um tumor agressivo, num lugar difícil, já num estágio bem avançado. Os médicos foram diretos com a família. Ele tinha mais ou menos 60 dias. E aí, a família tomou uma decisão que até hoje divide quem ouve essa história. Eles decidiram não contar para o Leandro que ele estava morrendo. Pensa na situação. Tem quem diga que foi um gesto de amor, deixar o cara viver os últimos dias com esperança, sem o peso da sentença em cima, acreditando que ia melhorar. E tem quem diga o contrário, que todo homem tem o direito de saber que vai partir, de se despedir do jeito dele, de resolver o que tinha para resolver. Não tem resposta fácil. Se fosse com a sua família, o que você faria? Fica aí a pergunta. O fato é que o Leandro não sabia da gravidade. E por isso, nas entrevistas daquele período, ele aparecia tranquilo, sorrindo, dizendo que era um probleminha que ia ser resolvido logo. Dizia que estava confiante, que estava bem, fez até uma cirurgia e falou que era uma coisa boba, de rosto, o Brasil inteiro assistindo aquilo sem saber que estava vendo um homem se despedir, sem saber que se despedia. Ele fez quimioterapia, perdeu o cabelo e, como não podia mais subir no palco, gravou um recado para o público, pedindo para que cuidassem do Leonardo, que o Leonardo ia precisar do carinho de todo mundo dali para frente. Ele falando para cuidarem do irmão, sem dizer por quê. A última vez que o Brasil viu o Leandro de pé foi no dia 8 de junho de 1998. Ele apareceu na sacada do apartamento dele em São Paulo, sem cabelo, por causa da quimioterapia, enrolado na bandeira do Brasil para torcer na Copa do Mundo. Magro, abraçado na bandeira, acenando lá de cima. Foi a despedida, só que ninguém sabia que era. No dia 15 de junho, ele teve uma parada cardiorrespiratória e voltou para a UTI. E no dia 23 de junho de 1998, 10 minutos depois da meia-noite, o corpo não aguentou mais. Falência de múltiplos órgãos. O Leandro morreu com 36 anos. Do dia que os médicos deram 60 dias até o dia que ele partiu, foram 62. 2 dias a mais do que a conta mais dura já tinha previsto. Naquela hora, o Leonardo estava fazendo um show na Bahia. Ele subiu no palco sem saber que o irmão não ia resistir aquela noite, cantou, e só ficou sabendo da morte quando o show acabou. Imagina descer de um palco e receber essa notícia. O que veio depois foi uma das maiores comoções que esse país já viu por um artista. O corpo foi velado em São Paulo, na Assembleia Legislativa. Cerca de 25 mil pessoas passaram lá para se despedir. Depois, o corpo foi para Goiânia, e o cortejo pelas ruas juntou uma multidão que as estimativas colocam em 150 mil pessoas. Gente para todo lado, mais do que enche muito estádio de futebol nesse país, chorando por um homem que tinha começado engraxando o sapato. E tem um detalhe que mostra o tamanho daquilo tudo. Era a época de Copa do Mundo. Ia ter jogo, França contra Dinamarca, e as emissoras de televisão brasileiras deixaram o primeiro tempo do jogo da Copa de lado para cobrir o velório do Leandro. Num país onde futebol é religião, largar a Copa para transmitir o enterro de um cantor sertanejo diz tudo sobre o que aquele homem representava. O Brasil parou para chorar o Leandro. E foi bem aí, no meio de toda essa dor, que começou a aparecer a pergunta que dá nome a esse vídeo. Porque um homem que morre com 36 anos, no auge, com fazenda, gado e uma fortuna no nome, esse homem deixa muita coisa para trás. E o que exatamente ele deixou é de impressionar. Então, vamos fazer a conta. Um menino que engraxava sapato no mercado de Goiânia em época de Natal, filho de meeiro, daqueles que plantam a terra dos outros e ficam com metade, que começou vendendo disco de bar em bar, 500 cópias na unha. Esse menino morreu com 36 anos. E em menos de 10 anos de sucesso de verdade, porque o estouro só veio em 89, olha o que ele tinha juntado. Começa pela terra. O Leandro era dono de 2 fazendas no Tocantins, mais uma fazenda e uma chácara em Goiás. Junta tudo
e dá em torno de 4.000 alqueires de terra. Para você ter uma ideia do que é isso, alqueire é medida que assusta, e 4.000 deles é uma extensão de terra que você não atravessa de carro num dia de viagem. É fazenda que some no horizonte, e terra sem bicho não rende. Então tinha o gado. Cerca de 6.000 cabeças de gado espalhadas naquelas terras. 6.000. Um boiadão que só ele já era fortuna de fazendeiro grande do interior. Mas não parou no campo, não. Na cidade também tinha coisa. Ele tinha um prédio de 3 andares em Goiânia, um prédio que chegou a abrigar um shopping e um terreno de 15 alqueires, ali pertinho do aeroporto de Goiânia, que é daquele tipo de terreno que só valoriza com o tempo, porque está no caminho do crescimento da cidade. O menino tinha faro para isso. E aí vem o item que sempre faz todo mundo levantar a sobrancelha quando ouve. O Leandro também tinha um motel. Isso mesmo. No meio das fazendas, do gado, dos prédios, tinha um motel no hall dos negócios dele. Aquele cara tímido, quietão, da segunda voz, era um homem de negócios de faro afiado, que botava o dinheiro do palco para trabalhar em tudo quanto é canto. Junta tudo isso: as fazendas, o gado, o prédio, o terreno, o motel. Quanto dá? A imprensa da época, o jornal Extra, chutou o patrimônio dele em torno de 20 milhões de reais. E aqui é importante ser honesto com você. Esse número é uma estimativa de jornal, não é valor de cartório com carimbo. Mas, mesmo sendo estimativa, ó o tamanho: 20 milhões em dinheiro de 1998. Corrige isso para hoje, e você tá falando de muitas e muitas dezenas de milhões de reais, tudo construído por um filho de meeiro em menos de 10 anos. Só que dinheiro e terra, quando o dono se vai cedo assim, viram outra história, viram herança. E herança, você sabe, é assunto que mexe com gente. O Leandro deixou 4 filhos: o Tiago, do primeiro casamento, a Leandra e o Leandrinho, com a Andréia, a companheira dele até o fim. O Leandrinho, aliás, era um bebê de 4 meses de vida, quando perdeu o pai. 4 meses. Nunca vai ter uma lembrança de verdade do próprio pai. Na hora de dividir, ficou metade para a viúva, aí a Andréia, e metade repartida entre os filhos. Parecia resolvido. Só que faltava um pedaço dessa história vir à tona. Em 2009, mais de 10 anos depois da morte do Leandro, apareceu um 4º filho, um rapaz chamado Leandro Borges, fruto de um relacionamento antigo do cantor. Fez o exame de DNA e deu positivo. Era filho do Leandro mesmo. E com isso, a partilha, que já estava fechada, teve que ser refeita para incluir esse filho que ninguém tinha contado na conta. Ele herdou sua parte também. Fazendas, gado e o tal do motel entraram no quinhão dele. Hoje, esses 4 filhos tocam a vida, cada um do seu jeito. Boa parte deles cuidando do que o pai deixou. Um patrimônio que nasceu de um pé de tomate em Goianápolis e de um menino que dava brilho no sapato dos outros para ajudar em casa. E é aí que a história inteira aperta o peito da gente. E aí, a gente chega no fim e fica pensando: um homem que veio do nada, do pé de tomate, da meação, do sapato engraxado no mercado em época de Natal, que sonhou alto quando todo mundo achava graça, construiu um império que a maioria não constrói numa vida inteira, e foi embora com 36 anos, no melhor momento, com o Brasil inteiro cantando as músicas dele. Ele deixou fazenda, gado, prédio, dinheiro, deixou 4 filhos, deixou uma coleção de músicas que até hoje toca no rádio, no churrasco de domingo, no fim de semana, e faz um monte de gente parar o que está fazendo e cantar junto. Mas talvez o que o Leandro deixou de mais valioso não caiba em cartório nenhum. Porque terra a gente vende, gado a gente vende, prédio a gente vende. Agora aquela voz saindo do rádio numa estrada de fim de tarde, essa ninguém tira da gente. Essa fica. O menino tímido de Goianápolis virou eterno do jeito que ele mais queria, cantando. E aí eu quero saber de você. Na sua opinião, o que impressiona mais nessa história? É o tamanho do que ele construiu em tão pouco tempo, saindo do zero? Ou é a maneira como ele partiu no auge, sem nem saber que estava se despedindo? Escreve aí embaixo que eu leio os comentários. Se essa história mexeu com você, deixa o like
E se inscreve no canal, que aqui a gente conta essas histórias que o Brasil viveu e não pode esquecer. E no próximo vídeo tem mais uma dessas. Outra história que você viveu e vai querer relembrar. Te espero lá.